Meu nome é Helena. Eu fiz engenharia civil na Unicamp, não tem nada a ver com inglês, mas eu sempre estudei inglês desde criança, já dei aula de inglês também, e agora eu estou dando aula de engenharia mesmo, na faculdade em Jaguariúna, eu moro em Jaguariúna, e aí eu vi essa oportunidade aí para dar aula de inglês, aí eu resolvi entrar no cursinho também, ver como que é. Então, como eu falei para alguém que me perguntou, desculpa, já esqueci o nome, eu vou começar pela aula 5 do livro, que eu. Então, minha aula um na verdade, vai ser o capítulo 5, que eu achei ele um capítulo super, super importante. Então, eu já vou começar a apresentar aqui o que, que é esse capítulo. Ele vai ensinar a gente algumas técnicas para responder várias perguntas que às vezes você não precisa. O texto, né? Você não vai precisar ler o texto com super atenção, o texto inteiro. Você consegue ler, só dar aquela passadinha de olho, às vezes o título do texto já responde a pergunta. Às vezes o primeiro parágrafo do texto já está falando também. Então, esse capítulo ele ensina duas técnicas, né, para a gente dar uma passadinha de olho no texto e já conseguir identificar aí as perguntas, etc. Então, ele chama aqui muito texto e pouco tempo. E aí, aqui eu até circulei uma parte aqui que é importante desenvolver estratégias para agilizar a leitura, ao tratar o texto como unidade de sentido, sem focar em muitos detalhes ou trechos específicos. Então, vamos começar. Tem dois exercícios resolvidos, né, no comecinho desse capítulo 5, que são um do vestibular da UEL e outro do vestibular da UFRN. Então, são dois textos que a gente bate o olho, não precisa ler ele inteiro, às vezes algumas palavras-chave, etc., e a gente já consegue responder as perguntas. Então, vamos observar o primeiro aqui. Primeiro é um cartaz. Então, esse cartaz, batendo o olho, né? De onde que é esse cartaz? Ele tem um logo aqui, mas tem um site aqui também falando para a gente o que que é, né? Então tem o Science Museum, Museu de Ciências, provavelmente de Londres, né? Então vamos lá. Eu tenho esse cartaz aqui, Science Museum, James Watt and Award, a room with a view of 8,434 objects. Beleza, parei por aqui. Vamos dar uma olhada nas perguntas. O objetivo desse cartaz é divulgar um evento. Que evento é esse? Onde acontece e quanto custa para vê-lo? Então, a gente olhando aqui de novo o cartaz, eu sei que esse evento, ele vai ser... Ó, a gente já tem uma dica que ele é no Museu de Ciências, né? Museu de Ciências. Então, provavelmente é uma exposição, né? Porque um cartaz de museu, ele está divulgando alguma exposição. Sei que é uma exposição que acontece aqui no Science Museum, né? Uma exposição sobre o quê? Sobre objetos do James Watt.
e quanto que custa para ver esse evento. Aqui eu até destaquei, né, que ele está falando que a entrada é gratuita. Então, é um evento de entrada gratuita. E, de acordo com o cartaz, qual a importância histórica de James Watt? E aí sim que você vai ter que ler um pouquinho mais a fundo, é a parte que eu não tinha lido antes, que é essa outra parte que eu destaquei aqui, né? Então, o James Watt é só esse finzinho, na verdade, que você pode usar para responder, ó. The first hero of Britain's Industrial Revolution. Que se eu não souber nada de inglês, eu consigo reconhecer algumas palavras aqui, ó. Eu sei que Revolução Industrial, Britain eles falam, né, do Inglaterra, Reino Unido, eles chamam de Britain. É o britânico, né? É como se fosse essa palavra. Exatamente. Então, ó, Revolução Industrial Britânica. Então, ele é alguma coisa da Revolução Industrial Britânica. Hero, alguém sabe o que é hero? Acho que é meio que parecido com o português também, né? Herói. Então, o primeiro herói da Revolução Industrial Britânica. Então, se a gente for ver a resposta aqui, né? É um evento que acontece no Museu da Ciência, Science Museum. É uma exposição de objetos do James Watt. E a entrada é gratuita. E ele foi o primeiro herói da Revolução Industrial Britânica. O outro texto que tem do outro exercício resolvido, ele é mais longo. Né? Eu tenho esse textão aqui. Mas eu consigo tirar várias coisas lendo o título do texto. Então, job interview. São duas palavras interessantes para a gente saber o significado, né? Job é trabalho, interview, entrevista. Então, tenho entrevista de trabalho. Então, é alguma coisa que vai ser uma entrevista de trabalho. Né? E aí eu dou uma passadinha de olho aqui no meu texto. Então, the local sheriff, o xerife. Então, tem uma entrevista de trabalho que tem um xerife no meio, é alguma coisa assim. Então, vamos olhar as perguntas aqui. Provavelmente, a entrevista narrada ocorre em uma delegacia, escola, residência ou barbearia. Só de eu ler essa palavra aqui, sheriff, xerife. Xerife não é não é na escola, nem na residência, nem na barbearia, ele é na delegacia. Né? Então, não preciso ler o texto inteiro. Eu olho aqui, pô, xerife deve ser delegacia. Então, eu já marco que essa alternativa é delegacia. E aí, qual que é o objetivo do xerife? Investigar um assassinato, ouvir um depoimento, selecionar um assistente ou promover um policial? Selecionar um assistente? Selecionar um assistente. Por quê? Porque o título do texto está me falando que é uma job interview, é uma entrevista de emprego. Eu poderia até ficar com dúvida se fosse selecionar ou promover, aí eu posso dar uma lida aqui, mas pelo título, entrevista de emprego. Então, não vai ser investigar um assassinato nem ouvir um depoimento. Promover um policial, será que ele precisa de uma entrevista de emprego? Então, você fica com a alternativa C, selecionar um assistente. Então, olha, não sei nada de inglês aqui, só algumas palavrinhas, né? Ó, xerife, que parece em português. Então, eu consigo descobrir que é na delegacia.
E essas aqui que não parecem... Interview até parece, né, com entrevista, mas job... Job até que já é uma palavra bem adotada no português. Então, uma entrevista de emprego e tem um xerife aqui. Então, consigo responder delegacia e selecionar um assistente. Olha o tempão que eu economizei. Né? Eu não li o texto. Eu li algumas coisas chatas. Tipo, geralmente a gente lê o título. Isso aqui é super importante, esse final. Eu sempre passo o olho que às vezes a resposta da pergunta pode estar aqui, viu? Na fonte. Então, eu sempre passo o olho aqui e no primeiro parágrafo, que geralmente ele faz um resumo, né, do que vai acontecer. Então, assim, essa é a dica, tá? Eu, particularmente, eu tô falando isso, mas eu mesma não sigo. Eu costumo ler o texto, mas a dica é, ó, o tempão que eu economizei sem ler o texto, respondi 2 perguntas corretamente aqui. Né? Então, só com essa passada de olho. Então, vamos lá. Então, ó, com uma leitura rápida, é possível relacionarmos esses textos a outros que já conhecemos por nossa experiência. O layout do primeiro texto, a gente já era um cartaz que parecia uma divulgação ou uma propaganda, que a gente encontra em revista, etc. E o segundo, ele traz elementos de textos narrados, né? Porque porque a gente acabou nem vendo, né? Mas ele tem discurso direto, personagens, então é um texto narrativo isso aqui. E só que as palavras em destaque no primeiro texto e o título do segundo oferecem pistas sobre que assuntos estão sendo abordados. Então, comparado ao cartaz, né, o segundo texto ele tem um número de palavras muito maior, o que pode ser um problema quando a gente lê em uma língua que a gente não conhece. Então, a gente pode usar uma estratégia que é conhecida como skimming. Skimming é justamente essa passada de olho, tá? Só passei o olho. Identifiquei algumas palavras-chave e passei o olho. Então, ó, quando você vai ler um texto, não precisa se preocupar em entender cada palavra. Você utiliza o conhecimento sobre o tipo de texto, então é um cartaz, é um diálogo, uma reportagem de um jornal, é uma receita de bolo. Você vê que tipo de texto que é, e aí você faz uma leitura rápida para entender as ideias gerais. E aí, você fazendo essa passada de olho, você vai conseguir, depois você lê a pergunta, né? E pela pergunta você vai buscar, se for necessário, informações mais específicas no texto. Então, quando eu preciso de uma informação mais específica, né? Quando eu vi na pergunta, eu precisava de alguma coisa que não estava ali no título, que eu precisava dar uma olhada melhor, eu posso achar uma palavra-chave e ler por volta dela, assim, né? Ler o entorno dessa palavra-chave, que é essa outra técnica que chama scanning. Então, essa técnica scanning, ela é geralmente utilizada depois do skimming. Ou seja, depois que a gente já sabe a ideia geral do texto, e quando a gente vai precisar responder alguma questão, que aí a gente vai precisar revisar os parágrafos para buscar alguma informação mais detalhada. E aí, além dessas 2 técnicas, tem algumas palavras chaves assim que dão algumas ideias de causa-consequência, que eu vou apresentar para vocês, porque é bom a gente ter alguma ideia de algumas palavras importantes, né?
Então, ó, a gente vai apresentar palavras e expressões geralmente envolvidas na construção de ideias gerais. Então, vamos olhar esses dois títulos aqui. Primeiro é Will Global Warming Trigger a New Ice Age? Se eu não sei nada de inglês, eu sei que ice é uma palavra que a gente usa muito em português, apesar de ser uma palavra em inglês, eu provavelmente sei que ice é gelo. E global deve ser global. Eu sei global e gelo aqui. E o A, né? Que é um ou uma. Exatamente, o A é um ou uma. E new? Nova. Nova. Então, global, nanana. Global warming. Global warming é aquecimento global, tá? Então, na verdade, está perguntando se o aquecimento global vai causar uma era do gelo, uma nova era do gelo. Então, age pode ser idade, mas pode ser era também, né? Então, era do gelo. E aí ele está com essa palavra trigger aqui sublinhada. E essa outra ele está com a palavra differs sublinhada aqui, né? That anxiety among students differs across international boundaries. Esse é meio debt, é débito. Ó, as palavras parecidas com o português que eu tenho. Débito, Pensei que era debate. debate. Debate é debate. É igualzinho, escreve igual, tá? Em português. Tá. Débito, ansiedade, estudantes. Isso aqui, differs. Diferente? Sei lá. Diferem, né? Diferente. Né? Internacional. Então, eu tenho ansiedade, então é débito de os estudantes ficam ansiosos porque estão devendo. E aí isso é diferente internacionalmente, alguma coisa assim. Né? Então, vamos estudar essas palavras que ajudam a relacionar ideias, né? Então, ó, os títulos, como a gente já viu lá no Job Interview, que ajudou a gente a responder a pergunta, né? Os títulos, eles são grandes aliados na tarefa de compreender a ideia geral de um texto. Então, às vezes, eu posso prever o assunto abordado, saber que estruturas textuais eu vou esperar, e aí essas palavras destacadas nos trechos, né, nessas manchetes, elas são exemplos de dois tipos de organização textual bastante comuns. To trigger estabelece a relação de causa e consequência. Então, aquecimento global vai causar alguma coisa, né? A era do gelo. Enquanto to differ, ele é uma comparação, né? É diferente. Difere. Diferir aqui. Então, a gente pode antecipar que esse texto vai falar sobre as possíveis consequências do aquecimento global, entre elas uma possível era do gelo, e que o segundo texto ele vai comparar perfis de estudantes, né, em diferentes países. Só para eu entender essas palavrinhas que vão ligar ideias. Então, algumas palavras de causa e consequência, tipo aquela do triggers. Então, eu tenho ó, to trigger, to bring about, to provoke. Ó, provoke, provocar, é quase igual ao português. To lead to cause, causar aqui, também é parecido com o português. Então, eu tenho acarretar, causar, provocar, desencadear. São essas palavras aqui. Então, ó, weather, não sei se vocês sabem, weather é tempo, mas não tempo de hora, é tempo de estar chovendo,
tá fazendo sol, etc. Então, ó, o tempo, ele causa mosquito. Mosquito, na verdade, não é mosquito, tá? É pernilongo. Mas tá uma ideia parecida aqui. Então, o tempo causa pernilongos. Basicamente isso, mas o tempo causa uma estação de pernilongos um pouquinho mais cedo do que o normal. O que seria trigger mesmo, professor? Triggers é causar. Ah, tá, causar. Tá bom, obrigada. De nada. E aqui, ó, esse é meio difícil, eu acho. Rodent activity. Rodent é roedores, tá? Então, ó, roedores, atividade, se parece com português. Então, atividades de roedores causam, é tudo causar essas palavras aqui, tá? É o mesmo sentido. Então, atividade de roedores causam alguma coisa em restaurante. Se aparecer rato em restaurante, o que vai acontecer? Vai aparecer a vigilância sanitária e vai fechar o restaurante. Então, provavelmente... Tipo shutdown do computador. Exatamente, shutdown é fechar. Então, ó, se aparece roedor, que eu não sei se rodent estava meio claro que era roedor ou não. Mas o roedor, ele vai causar alguma coisa em restaurante. E vocês já conhecem a palavra shutdown, então, de computador, de videogame, etc. Então, vai causar o fechamento de restaurantes. Mais palavras de causa e consequência. To stem from, to arise out of. É mais ou menos causar, tá? Mas essa stem from, ela é decorrer. Seria causada por, é mais fácil do que decorrer de. Então, isso aqui é causado por. E as duas são. Então, essas duas são o contrário, né? Eu estou falando da consequência primeiro. No anterior eu estava falando o que causou, agora eu estou falando o que foi causado por. Então, a consequência vem antes. Então, olha esse aqui, ó. Violência no México é causada por. A gente acabou de aprender essas duas palavras, duas expressões novas. Então, violência no México causada por conflitos, facção, cartel. Ó, violência no México causada por conflitos entre facções de cartéis. Então, algumas palavras, ó, essa parece com português, essa também, essa também, essa também. Essa não. Mas essa eu aprendi que é causada por. Então, a violência no México causada por conflito, cartel, facção. E essa, então, tyranny, isso aqui é tirania, né? Naturalmente, democracia. Então, a tirania naturalmente tem como causa a democracia. É uma frase meio, né? Você olha, será que é isso mesmo? Mas aí você vê que é do Platão, né? Então você fala, ele deve ter falado alguma coisa assim mesmo, que é bem filosófico esse conceito, né? Que a democracia é que vai causar a tirania. Então, algumas palavras que parecem no português, ó, tirania, naturalmente, democracia. E essa a gente aprendeu, tem como causa. Seria surge da, mas tem como causa, é a mesma coisa, né? E última expressão aqui, the outcome, o resultado. O resultado, então, em inglês, ele pode ser result,
Mas, geralmente, esse outcome, o result é mais o resultado de uma equação, entendeu? O outcome seria o resultado de alguma situação, ou eu trabalhei para atingir tal resultado, eu trabalhei para atingir o objetivo e aí o resultado, o outcome, me favoreceu, por exemplo. E esse já entram os elementos de verbos aqui, né? Então, por exemplo, we, vocês sabem o que é we? Nós. Tá. Got, ele é o passado de get, né? Então, get, got. O verbo no infinitivo, em vez do o, é e aqui. Então, é get, G-E-T. E ele, na verdade, ele é um verbo para toda obra, ele serve para tudo. É um verbo que é usado para tudo. É mais ou menos como se fosse o trem do mineiro. É um verbo usado para tudo, esse get. Então, não ajuda muito esse get. Esse got aqui, que é o passado do get. Mas ele é eu posso, na verdade, vamos sem falar do got por enquanto. E want? Procurado, procurando. Wanted é procurado, né? Naqueles cartazes, procurado, lá, wanted. Mas o verbo to want é querer. Então, eu quero, I want. Então, esse é o passado. ED é um jeito é o passado de verbos regulares, né? Você acrescenta ED no final. Então, a gente, alguma coisa, o resultado que a gente queria. Então, o que será que é esse got? Alcançar. A gente alcançou, a gente conseguiu o resultado que a gente queria. Né? Então, sabendo a palavra resultado e algumas coisinhas aqui, né, de querer, dá para a gente ter uma noção do que é esse título aqui. E aqui, comparação e contraste, né? Então, a gente estava falando de causa e consequência. As primeiras aqui eram causar, as outras aqui eram tem como causa, né? É causado por, e essa última era o resultado. E agora a gente tem comparação e contraste. Então, ó, to share é compartilhar, que a gente também usa muito em português, né? Compartilhar a tela, share screen, aquele for shared, aquele site que você compartilha as coisas. E to differ é uma palavra que a gente viu lá naquele título, que ela era parecida com português, é diferir. Né? Então, compartilhar e diferir, elas vão conseguir ligar duas ideias comparando elas, né? Então, ó, deixa eu pensar. Essa palavra aqui, ela parece com uma palavra em português, né? Que é psiquiátrico. Em inglês, a pronúncia aqui, você não fala o P, você fala psychiatric. Então, psiquiátrico, disorder. Disorder seria, por exemplo, desordem, mas não é desordem de bagunça, é desordem mental. Tipo, algum problema psiquiátrico, né? Ó. Se tem um psiquiátrico aqui, você já imagina que tem alguma coisa a ver com mente. Compartilha, então, ó, problemas psiquiátricos compartilham comum
Déficit. Aí aqui já é mais difícil, né? Network. O que é network? Rede. Rede. A gente sabe isso de rede social, né? Social network. Então, executivo, brain é cérebro. Então, aqui, cérebro, executivo, função, rede. Tá bem difícil esse... Peraí, ai. Esse título aqui. Então, eu tenho que... Desordens... A maioria das desordens psiquiátricas compartilham déficits comuns na função executiva das redes neurais. É basicamente isso, tá? É meio difícil esse título. É do Stanford Medicina aqui, é um texto mais técnico. E tá, então aqui, differs, diferir. Então vai comparar duas coisas, mas por que que elas são diferentes? Então eu tenho aqui, ó, life, que é vida, é uma palavra, acho que também bem comum em inglês, em português. E aqui, ó, orcas captivas, né? Seria capturadas, orcas que foram capturadas, é alguma coisa assim. Então, a vida das orcas capturadas difere. E aí, aqui, alguém sabe o que é wild? Selvagem? Selvagem. Então, olha, a vida das orcas capturadas difere da selvagem. E eu já tenho uma ideia excelente do que está falando esse texto. Né? Aqui é, para ser mais específica, um olhar sobre como a vida das orcas capturadas difere da vida das orcas selvagens. É basicamente isso. Esse counterpart seria, para não repetir orca, para não ficar repetindo, ele está recapitulando a ideia, né? Então, mas seria orcas. Mais palavras de comparação e contraste. Então, eu tenho aqui a gap, que é uma lacuna ou um hiato. E algumas palavras cognatas, que elas são muito iguais em português e em inglês. Então, ó, similar, que é similar, familiar, que é familiar, common, comum, different, diferente, diverse, diverso, discrepancy, discrepância, classic, clássico, trauma, trauma, contrast, contraste, etc. Então, várias palavras parecidas que dão essa ideia de comparação e elas são parecidas com português. Então, vamos ver esse aqui. Isso aqui, então, é lacuna ou hiato, né? E life é vida. Expectativa de vida. E aí, aqui, essa palavra increasing também é bem interessante, que é uma palavra que fala que aumenta. Increase é aumentar. Então, esse increasing é que está aumentando. Então, está aumentando a lacuna na expectativa de vida. E research, quando você vai no Google, né, você faz uma search, pesquisa. Research é pesquisa, tá? Search também, é mais... A diferença entre elas é bem sutil. Então, search é pesquisar, research é pesquisa. E então a pesquisa está aumentando a lacuna na expectativa de vida.
né? Então, vai ser que a pesquisa mostra que está aumentando a lacuna nos números da expectativa de vida. É isso. Dá para eu ter uma noçãozinha, né? Se eu souber o que é research increasing e gaps, que eu aprendi que é lacuna, diferença, né? E expectativa de vida aqui. Dá para eu ter uma noção. E aqui, ó, coronavírus, casos de coronavírus. E aí aqui, ó, doutores. Rave, não sei se fala rave, é have? Have. É tenho, não é? Mas isso aqui o have é ter, to have é ter, mas isso aqui é um tempo verbal, tá? Porque é have not gone away, que eles não foram embora. Isso é um tempo que é chamado de present perfect, tá? Mas se eu souber, ó, vou olhar as palavras cognatas, que são parecidas com o português, ó. Casos de coronavírus, doutores, trauma emocional. Então, é mais ou menos que o coronavírus, né, ele está causando trauma emocional nos médicos. É basicamente isso, mas para ler o texto inteiro, que os casos do coronavírus, eles não foram embora. E nem o trauma emocional dos médicos. Então, se eu só olhar as palavras parecidas com o português no título, eu consigo ter uma ideia geralzinha aqui. Né, ó, casos de coronavírus, médicos, trauma emocional. Está falando que os casos não foram embora e o trauma também não, mas com as palavras-chave eu consigo ter uma ideia, eu consigo linkar essas ideias. E não vai dar tempo. Tem um exercício enorme aqui que eu até queria mostrar ele para vocês. Eu acho que vai ser o último de hoje. Eu tenho mais nos slides, mas esse texto ele é enorme, não acaba aqui, tem outro slide com ele, mas vou olhar aqui, protesto global, políticos, Estado. Então vai falar alguma coisa de protesto global, Brasil, olha, World Cup, Copa do Mundo. Então, está tendo protesto global no Brasil perto da Copa do Mundo. Isso foi em 2013, aqueles protestos lá. E eu sei, se eu olhar aqui, ó, a data da reportagem, 2013. Então, eu sei que o texto está falando de protesto global no Brasil, ó, Copa do Mundo, e eu olho a data 2013. E vamos olhar as perguntas sem ler o texto. Só que as perguntas estão em inglês. As perguntas estão em inglês, aí às vezes dá uma complicada, né? Então, ó, ele está falando que esse texto é um exemplo, gênero, opinião, artigo. É um artigo de opinião esse texto. Então, ó, purpose é propósito. Qual que é o propósito do artigo? Será que é analisar? Ó, análise parece com português. É um artigo de opinião, ó. Então, será que é analisar ou revelar a verdade? Verdade é truth, é uma boa palavra para a gente saber. Então, eu sei que essa é análise, essa é revelar verdade. Detalhes complexo. Ou explicar sensível, isso aqui é sensível
Isso é assunto. Então, explicar a cobertura de um assunto sensível. Então, se eu entender algumas palavras e entender que isso é um artigo de opinião. Um artigo de opinião, ele não vai revelar a verdade, porque é uma opinião, não é uma verdade absoluta, né? Ele não vai expor todos os detalhes, ele às vezes ele até só fala o que é conveniente, porque é uma opinião. Então, será que ele vai analisar alguma coisa ou ele vai explicar? Aí eu fico nessa dúvida, né? Para mim, explicar a cobertura de um assunto sensível é menos opinião do que você vai analisar alguma coisa, que se você analisa, você coloca a sua opinião. É bem difícil essa pergunta, na verdade, tá? Mas a resposta é que vai analisar um assunto atual. E aí, aqui ele fala, ó, que ele fala vários movimentos, protestos diferentes, countries é países e world é mundo. Então, provavelmente ele está falando de vários protestos em diferentes países do mundo. E aí, por que ele está falando disso? Causa? Os protestos nos outros países causaram os protestos no Brasil? Ele está comparando, ele está enumerando ou ele está particularizando, né? Então, aqui o caos é meio. Se você souber um pouco sobre os protestos no Brasil em 2013, eles não têm a ver, né, com os protestos no Egito, em outros países. Então não vai ser causa. Ele vai ou comparar ou enumerar, mas por que ele vai falar de só enumerar, né, sem falar alguma coisa? Ou ele vai particularizar, falar mais a fundo de cada um deles? Ou ele então, aqui também, essas duas perguntas, na verdade, são difíceis, tá? Mas você fica nessa dúvida, e aí você fala, acho que, será que está comparando? Ó, ele fala Turquia, cadê? Ele fala da Turquia, do soviética aqui, União Soviética, Europa Oriental. Provavelmente ele está comparando, então vai ser comparação. O primeiro é o analisar mesmo, e tem toda a resposta aqui, tá? Que eu já acho que eu já estourei meu tempo. Propósito eu já estou terminando, tá? A pessoa que vem depois de mim, 2 segundinhos. Propósito do texto é fornecer análise, tarana. Os slides estão lá no Classroom, tá, gente? E aqui é comparar mesmo. Ele está citando outros protestos para fazer uma comparação com os protestos do Brasil. Né? Então, porque ele vai usar umas palavras, ó, unlike, que a gente viu, comparação, a gente não viu unlike, mas similar, semelhante, né? Tem umas palavras de, common, comuns. Então, tem umas palavras, se eu olhar depois, eu leio a pergunta e vou tentar achar o que ele citou, eu consigo achar umas palavras semelhantes em português, aí eu consigo, que a gente aprendeu que são palavras de comparação. Tem uns outros exercícios, que são os exercícios propostos, que eu até coloquei aqui, mas não vai dar tempo da gente fazer. Eu coloquei aqui com explicações sobre a resposta, então depois vocês pegam os slides que eu coloquei lá no Classroom. Então, aqui. Eu também vou deixar uns exercícios complementares, que são os do livro. Eu só printei aqui e eu coloquei o gabarito na última folha. Então, vocês tentam fazer.
Qualquer dúvida, me mandem aí no e-mail, Classroom, etc. Foi curtinha a aula, eu tomei alguns minutinhos do Matheus, desculpa aí, Matheus. E então é isso, gente. Prazer aí conhecê-los. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? Boa noite. Então acho que é isso, eu vou nessa.